Então vamos lá, Mateus capítulo 12, no versículo 36 diz assim o texto, ó. Fala assim, e esse texto que eu estou lendo, irmãos, foi Jesus que falou. Então ele disse assim, ó, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Versículo 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Amém? Olha só. Importante essa palavra aqui, irmãos. Vocês observaram ali que diz que toda palavra que nós falarmos aqui na terra, né, nós vamos dar conta no dia do juízo. Só para nós entender o que ele quis dizer com juízo. Tem uma palavra ali que fala que todos comparecerão diante de Cristo. Todos irão comparecer diante de Cristo no dia do juízo. Então todos nós vamos comparecer. E a Bíblia diz que uns vão ser para a morada eterna, né, e outros vão ser julgados para a perdição eterna. Amém, irmãos? Então olha só. Nós temos uma palavra muito interessante que fala a respeito desse assunto aqui, até com muita abrangência, que é o livro de Tiago. O livro de Tiago fala muito sobre essa palavra aqui, sobre nós vigiarmos aquilo que nós falamos, e fala que o ser humano tem essa falha, está escrito ali, que se nós não errássemos no falar, nós seríamos perfeitas pessoas aqui nessa terra. Então o homem erra muitas vezes no falar. A Bíblia diz que se nós conseguíssemos dominar a nossa boca, todo o nosso corpo seria dominado. Olha só que coisa interessante. Até ali o texto fala que comparou, né, o homem como um cavalo, né, quando bota o freio lá na boca, tem domínio sobre todo o corpo do animal. A palavra chegou a comparar assim, quando nós dominamos a nossa boca, nós vamos ter domínio sobre todo o nosso corpo. E eu estava lendo então essa palavra agora de tarde ali, e estava meditando, né, como a gente tem que vigiar. Às vezes uma brincadeira que a gente fala, a gente pode estar, né, falando coisas que não agradam a Deus, e o diabo está na volta ali só esperando uma palavra negativa, né, para transformar aquilo em maldição. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia lá no livro de Tiago, no capítulo 3. Eu vou ajudar você, o Tiago é bem mais para frente, aí você vai indo, passa Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, é depois do livro de Hebreus, né? Tiago, capítulo 3. Até se você pegar a tua Bíblia de trás para frente, vai ficar mais fácil de você achar. Você abrir lá em Apocalipse e voltar um pouco aí, que você vai achar mais fácil. É Tiago, capítulo 3. Tiago 3. Amém? Todo mundo achou lá? Amém. Tiago capítulo 3, no versículo 1. É bem fácil de achar lá o Tiago, né? Só pegar o Apocalipse e voltar um pouquinho lá. Amém? Olha só. O meu subtítulo, irmão, está escrito assim, ó. O pecado da língua e o dever de refreá-la. Não sei se da tua Bíblia está assim, mas na minha está escrito assim, os pecados da língua e o dever de nós refreá-la. Versículo 1 diz assim, ó. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Versículo 2. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão ou perfeito homem, capaz de refrear também todo o corpo. Olha só isso aqui, irmãos. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeita pessoa, capaz de refrear também todo o corpo.
no versículo 3. Olha só o que eu comentei com vocês ali. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grande e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Versículo 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Versículo 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é inconveniente que essas coisas sejam assim. Amém? Olha só que palavras aqui, irmãos. Essa palavra aqui, na verdade, vocês observaram ali que tem um texto que fala ali que a nossa boca ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Está aqui no versículo 9. Diz assim, com ela bendizemos ao Senhor, né? Com ela nós o quê? Glorificamos a Deus, né? Bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feito à semelhança de Deus. Então o homem é feito à semelhança de Deus e muitas vezes, né? Uma palavra negativa que nós lançamos para alguém, nós podemos estar amaldiçoando alguém. É o que diz o texto aqui. Amém? E na sequência ele fala assim, que de uma boca sai bênção e sai maldição. Amém, irmãos? Olha só, tem muitos pais que às vezes amaldiçoam os filhos, né? Passa a vida inteira amaldiçoando, depois chega uma idade lá, às vezes, porque o pai tem autoridade contra o filho, né? O pai tem uma autoridade grande contra o filho, né? E às vezes lá na frente, quando tem uma certa idade, às vezes o filho está todo errado, a pessoa não sabe por quê. Porque aqui diz que com a boca nós podemos abençoar e amaldiçoar. Está escrito. E vai passar todas as coisas, mas a palavra ela não vai passar. Então tudo que está escrito aqui nós temos que vigiar. Porque está escrito aqui que há um poder naquilo que nós falamos. Há um poder grande naquilo que nós falamos. Então nós podemos abençoar uma pessoa, né? E nós podemos também amaldiçoar. Mas a maldição lançada não agrada a Deus. Deus ele quer que sempre nós o quê? Abençoamos o homem que é semelhança de Deus. Amém, irmãos? Então veja bem, nós seres humanos, né, quantas vezes nós falamos, quantas coisas nós fizemos e usamos a nossa boca. Então é importante nós vigiarmos. E como eu falei para você ali, tem um texto que Jesus falou assim, irmãos, que ainda que nós falamos alguma coisa que não agrada a Deus, ainda que você lança maldição sobre qualquer coisa, no momento que você também desliga essa maldição, ela é desligada. Porque está escrito na palavra, tudo que é ligado na terra. Então se você amaldiçoou, vai ser ligado. Mas também se você desligar, vai ser desligado. Então sempre, né, quando a gente falar algo que a gente sabe que não foi bom, a gente tem um tempo ali para se arrepender e pedir perdão para Deus e desligar aquilo que a gente falou. Porque às vezes numa palavra a gente pode estar traindo uma maldição para nós mesmos. Né? Então é importante nós entender isso. Com a boca nós podemos amaldiçoar ou abençoar.
Tem uma passagem que, não precisa você abrir lá, vou ler aqui, que está lá no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10, que diz assim, irmãos, ó, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal. Olha só que forte isso aqui. Quem quer viver dias felizes, amar a vida, refreia a língua do mal. Essa passagem está lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 10. E lá em Salmos, a mesma palavra, em Salmos, capítulo 34, no versículo 12. Amém, irmãos? Então é importante essa palavra, que é uma palavra muito simples, mas uma palavra que veio nessa noite para nós vigiarmos aquilo que nós falamos. Porque isso pode atrapalhar a vida de uma pessoa, isso pode atrapalhar a nossa vida também. Porque há poder naquilo que nós falamos. Amém? Vocês lembram que Jesus fez o céu e a terra, irmãos? Está lá no... o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Fizeram o céu e a terra através da palavra. Uma palavra que Deus declarou, né? Deus falou assim, que haja luzeiro. Houve um luzeiro através da palavra. Olha o poder da palavra aí. A palavra que criou o sol que você vê aí todo dia, foi criada através da palavra. A lua que nós vemos todo dia foi criada através da palavra. Tudo foi criado através da palavra. Interessante, né? As luzes, né? As estrelas foram criadas através da palavra. Deus criou através da palavra. Então é importante nós entendermos isso, irmãos, que há um poder então naquilo que nós falamos. Amém? Sempre que você, né, alguém, por isso que Jesus falou, né? Quando alguém se levanta contra nós, é para nós o quê? Abençoar e não amaldiçoar. Né? Abençoar e não amaldiçoei. Então, quando a pessoa se levanta contra falaram mal de você, aquele desgraçado, lá eu vou pegar pelo pescoço. Não, Jesus manda fazer o contrário, que é para nós abençoar o camarada. Deus abençoa ele, porque ele... Lembra que Jesus na cruz falou? Deus abençoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Ainda li essa palavra ontem ainda. Abençoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, Jesus ali foi sábio. Ele abençoa a vida daqueles camaradas. Deus tem misericórdia deles porque eles não sabem o que fazem. Então assim é com nós, irmãos. Sempre quando... E eu aprendi uma coisa, que isso se nós colocar em prática, funciona muito bem. E, quer ver, ó, irmãos? Ó, tudo que acontece aqui nessa terra, primeiro acontece no mundo espiritual. Amém? O mundo é regido pelo mundo espiritual. As pessoas acham que não. As pessoas acham que as coisas acontecem no natural aqui nessa terra. Mas não, tudo que acontece aqui, né, tem o aval de Deus, tem a ação de Deus ou a ação do mal. Né? Tudo que acontece nesse mundo nosso físico aqui, primeiro tem uma ação no mundo espiritual. É assim que funciona. Amém, irmãos? Então, veja bem. Então, por que Deus está trazendo essa palavra para nós aqui? Para nós ligarmos só coisa boa. Nós abençoar as pessoas. E como eu falei para você, eu aprendi uma coisa muito interessante, que sempre quando alguém se levanta contra mim ou fala mal de mim, eu estou sempre abençoando as pessoas. Todo dia eu estou de joelhos diante de Jesus. Abençoa aquela pessoa que se levanta contra o ministério, abençoa aquela pessoa que se levanta contra os membros da igreja, abençoa aquela pessoa que se levanta contra a igreja, abençoa ela. Porque Jesus falou assim, a palavra fala assim, que é para nós abençoar e não amaldiçoar, para nós abençoar as pessoas. Então, e eu aprendi uma coisa interessante, então. Quando alguém se levanta contra você, fala mal de você ou não gosta de você, essa pessoa está sendo usada por quem? Pelo mal. Deus fez o homem perfeito, mas o mal induz as pessoas ao erro. Né? Então, quando alguém se levanta contra você, está sendo usada pelo mal. O que você tem que fazer? Abençoar a vida dela. O diabo não quer ver ninguém abençoado. Né? O diabo só quer ver as pessoas para baixo. Então, quando você abençoa aquela pessoa que se levanta contra você, ela vai ser abençoada, né? E o mal vai parar de usar ela para te perseguir, para falar mal de ti. Por isso que é importante a gente sempre abençoar as pessoas. Abençoai e não amaldiçoeis. Amém, irmãos? Então, seja a situação que for, nós temos que abençoar as pessoas. Amém? Então, essa palavra aqui,
que nós temos comentando aqui, irmãos, isso faz parte do nosso dia a dia. Quem de nós um dia não ficou irritado ou bravo quando deu uma martelada num dedo, né? Isso acontece, às vezes o cara fala o que não deveria falar. E aconteceu uma vez comigo. Eu estava pregando um prego ali, e o eucalipto é ruim de entrar prego, né? Aquilo tu bate, entorta o prego e não vai. Rapaz, pegou, bati. E quando eu bati o martelo, vup, no dedo. Mas rapaz, tive ali para falar uma bobagem. Digo, não vou falar nada. Eu fiquei quietinho, mas foi a mesma coisa que não bater no dedo. A dor passou. Mas muitas vezes a gente não faz isso, a gente vai lá e xinga e espregageia, né, o negócio. Então é importante a gente ter sabedoria, né? A Bíblia diz que é para dar graças por tudo, martelou o dedo, para dar graças a Deus, que não quebrou, só esmagou. Amém, irmãos? Então é importante nós entender isso. Então há um poder grande naquilo que a gente fala. Amém? Então, né, nós podemos, talvez nessa noite você está falando assim, mas muitas vezes eu falei coisa que não deveria ter falado. Eu também falei. Porque ali fala o quê? No versículo, o que ele diz ali, ó? No versículo 2, né? Ó, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, ou perfeito homem. Então ninguém é perfeito. Só Jesus foi perfeito. Então isso pode acontecer comigo, contigo, e quando isso acontecer, então, pega aquela palavra que Jesus falou, né? Na hora que, depois que tu esfria o corpo, mas não deveria estar falando essas bobagens que eu falei. Dobra o teu joelho, ó Jesus. Tudo aquilo que eu falei, né, eu quero desligar aqui, eu quero que o Senhor desligue isso aqui na terra e no céu. Peço perdão a ti, me lava com teu sangue. Pronto. Tudo que é desligado vai ser... Tudo que é ligado vai ser ligado, mas tudo que é desligado também vai ser desligado. Amém? E aí nós não vamos levar esse peso lá para o dia do juízo lá. Amém, irmãos? Então, quem tem filhos, né, sempre abençoa os teus filhos. Antigamente, né, as pessoas sempre falam, né, os antigos, né, diziam, né, quando o filho ia para o colégio, os pais, Deus te abençoe, pedia a benção, né, beijava na mão do pai. Antigamente era por aí, né? Ou ia a qualquer lugar, né, Deus te abençoe. Na verdade, aquela palavra não era vã, porque estava declarando bênção sobre a criança, bênção sobre o filho. E o diabo é tão atentado que hoje não existe mais isso. Né? Então tá, meu filho, vai bem. Às vezes não diz, Deus te abençoe. Né? Porque quando está dizendo Deus te abençoe, Deus vai abençoar mesmo, porque está declarando, porque está escrito aqui, tudo, a nossa boca tem o poder para abençoar e para amaldiçoar. Então quando você está abençoando o teu filho, né, está sendo ligado no céu e Deus vai abençoar mesmo. Amém, irmãos? E hoje a gente não vê quase isso aí, né? Infelizmente a gente não vê, né? Mas era algo bom que tinha, né? Só que o diabo vai tirando, vai trabalhando, vai botando vergonha, até vergonha nas pessoas de abençoar. Tem um familiar meu lá que às vezes eu falo para ela assim, Deus te abençoe. Ela dá uma risadinha para mim assim, disfarçada. Mas ela não sabe que está sendo abençoado por Deus, né? Na verdade, ele tem a bênção de Deus. Quando tu declara, vai vir a bênção de Deus, porque está escrito. Amém? Então, sempre quando a gente age de acordo com a palavra para o bem, Deus vai agir a favor. Amém? Então, quem tem filho aí, né, pega a prática aí, abençoa teu filho, vai dormir, abençoa teu filho, faz uma oração lá, Deus abençoa meu filho, tem um bom sono, bom despertar amanhã, e ele vai ser abençoado. Amém? Então, isso aí é uma coisa interessante. Então, mostrando aqui para você nessa noite, então, nossas palavras. Por isso que a gente tem que vigiar aquilo que a gente fala. A gente tem que vigiar. Amém, irmãos? Então, hoje eu vou deixar aqui essa palavra para você. Nós meditamos aqui, né, no livro de Mateus, capítulo 12. Eu citei para você ali o Pedro, né, que fala que quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreia a língua do mal. E nós citamos aqui Mateus, eu não citei o capítulo, né, Mateus 18. Fala assim, tudo que ligares na terra será ligado no céu, mas tudo que desligar na terra será desligado no céu. Amém? Por isso que é bom a gente ler a palavra, né, irmãos? Ainda que a gente é pecador e erra, né? Quando eu li essa palavra de detalhes, ele me deu um temor, né? Porque às vezes a gente fala meio demais. Mas quando eu li essa palavra aqui também me aliviou. Opa, tudo que eu desligar aqui vai ser desligado. Por isso é importante a gente conhecer a palavra aqui, para a gente não viver oprimido também, né? Porque às vezes a gente só ouve a palavra, que se nós falar errado é ruim, claro que é ruim.
Então daí a pessoa fica se culpando a vida inteira. Não, mas tem uma saída. Jesus, se nós desligarmos, vai ser desligada aquela palavra ruim que nós falamos. Amém, irmãos? Então Jesus é muito bom. Deus é bom. Amém? Então eu vou deixar aqui essa palavra aqui. Eu gostaria de fazer uma oração para os irmãos. Pedir para o José ungir com óleo para nós, faz um favor. Olha só, irmãos, nós vamos ungir com óleo, vamos fazer aquela oração da fé aqui. E depois nós vamos participar então aqui da ceia. Amém? Bota um pouquinho na palma, acho que melhor, né? Então, a palma da tua mão aí. Isso. Boa, poucão, bota aqui. Tu vai lá no banheiro lá e tira. Amém? Hoje nós vamos participar aqui da Santa Ceia. E é um momento muito importante a Santa Ceia, porque é quando Jesus entra dentro de nós. Como assim Jesus entra dentro de nós? Quando ele fez a ceia, ele falou assim, isso é o meu corpo. Ele não disse assim, isso é o meu corpo. E quando ele apresentou o cálice, ele falou, isso é o meu sangue. Então Jesus vai entrar dentro de nós. Amém? Porque nós vamos participar então da ceia, que é o corpo e o sangue de Jesus. Amém? E a Bíblia diz assim, irmãos, que todo aquele que, quando nós participarmos da ceia, tem pessoas às vezes que não participam da Santa Ceia porque fizeram um pecado. Mas a Bíblia diz que nós confessarmos nossos pecados, Deus é justo e fiel para nos perdoar. Então, quando você faz uma oração, pede perdão, você é perdoado. Amém? E você está apto para participar da ceia, não é assim? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não vou participar da ceia porque eu fiz um pecado, né? Mas você está declarando então que o sangue de Jesus não tem poder para te purificar de todos os pecados. Então o sangue de Jesus tem essa capacidade de nos purificar de todos os nossos pecados. Amém? E é uma oração que nós vamos fazer agora aqui, pedindo perdão para Jesus dos nossos erros. E cremos que quando nós fizermos essa oração, Ele vai nos perdoar. Amém? Então nós vamos ficar de pé, irmãos, vamos fazer uma oração. Antes de nós participarmos da ceia aqui. Então você vai fechar os seus olhos. Olha só, eu sempre gosto de lembrar, irmãos, Jesus falou assim, que onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas, Ele está no nosso meio. Amém? Então quando nós fizemos uma oração aqui, nós estamos fazendo uma oração para Jesus. Amém? Estamos falando com Ele. A pessoa que nos assiste aqui pelo Facebook, da mesma forma, você pode repetir essa oração com nós aí. Então fala assim, Senhor Jesus, eu glorifico a Ti e já Te agradeço por essa palavra que veio nessa noite. Eu quero aqui Te pedir perdão de tudo aquilo que eu falei que não Te agradou. Eu desligo toda a palavra vã, e que o Teu sangue venha me perdoar, em nome de Jesus Cristo. Jesus, eu peço perdão a Ti de todo o pecado que eu cometi, com pensamentos, com atitudes, com intenções erradas. Me perdoa, me purifica com o Teu sangue. Que Teu Espírito Santo venha sobre a minha vida aqui nessa noite. Amém. Olha só, vou fazer uma oração aqui e você pode falar com Jesus aí, Ele está atento à tua oração. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo,
Nós reconhecemos, Pai, aqui nessa noite, diante de Ti, diante do Senhor Jesus, que somos pessoas pecadoras e que necessitamos do Teu perdão a cada dia, Pai. Nessa noite nós confessamos, Senhor Deus, aqui os nossos pecados diante de Ti. Então nós Te pedimos, Pai, que todos venham ser livres aqui nessa noite, de toda amarra, de toda atadura, de toda acusação do inimigo diante, Deus, de Ti. Todos esses espíritos acusadores, Pai, todos esses demônios que têm acusado essa pessoa não poderão mais acusar, porque ela pediu perdão a Ti. Então eu amarro vocês, espíritos acusadores, e no nome de Jesus Cristo eu ordeno que vocês soltem essa vida agora. Sai! Todos vocês que prenderam essa pessoa até aqui, saiam da vida dela agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, faz todos livres aqui nessa noite. Essa pessoa que nos assiste, faz livre de toda acusação do inimigo. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Nós estamos, Deus, aqui, Senhor, clamando para que o Senhor venha fazer todos livres aqui nessa noite. De todo o peso, de toda a opressão, de toda a enfermidade do corpo físico e da alma. Por isso eu amarro, Pai, esses espíritos opressores que têm agido na alma dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, vocês, demônios, são todos amarrados agora. E no nome de Jesus eu ordeno que vocês saiam daí com essa angústia, que vocês saiam daí com essa ansiedade, com esse mal-estar na alma, amarrados agora, em nome do Senhor Jesus. Sai! Vão embora aí da alma dessa pessoa, saiam daí com esse mal-estar, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, todos os espíritos familiares, espíritos de enfermidades, nós amarramos aqui agora, e no nome do Senhor Jesus eu ordeno, sai! Vão embora agora em nome de Jesus Cristo. Toda maldição, meu Pai, nós quebramos toda maldição lançada, anulamos todo o mal invocado, quebramos todo o encantamento aqui. Todos vocês, demônios, que foram invocados, são amarrados agora. Sai! Vão embora agora em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, todo espírito opressor que visita essa pessoa na madrugada, que tem dificuldade para dormir, que tem medo, insônia, pesadelo, é amarrado todos esses espíritos da madrugada opressores. Em nome do Senhor Jesus, sai! Vão embora da vida dessa pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, é a Tua presença que nós clamamos sobre todos aqui nessa noite. O Senhor está aqui, Senhor, nós cremos assim, porque está escrito. Então, passa de vida em vida. Passa de pessoa em pessoa, Senhor Jesus, aqui nessa noite. E arranca todo o mal que tem se levantado contra essa pessoa. Age, meu Pai, na vida dela, meu Senhor Jesus. Na vida espiritual. Age, Senhor Jesus, na vida financeira, na saúde. Age em todas as áreas da vida dessa pessoa. De uma maneira poderosa aqui nessa noite, Senhor Jesus. O Senhor conhece a dificuldade de todos, o desafio de todos. Então eu peço que o Senhor venha agir em todos nessa noite. E que o Senhor venha colocar paz no coração de todos que se encontram aqui. Em nome de Jesus Cristo. Amém.